Capítulo 19. O véu da ilusão. O céu finalmente se abriu após a tempestade, mas a calma que se seguiu parecia tão efêmera quanto a tempestade em si. Yuto, Kael e Lyra estavam exaustos, mas ao mesmo tempo, uma nova determinação parecia estar surgindo dentro deles. O arauto da tempestade não havia sido uma ameaça real, mas uma prova de força e controle, e Yuto havia dado um passo importante para dominar o equilíbrio que o destino lhe impôs. No entanto, Yuto sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A sensação de ser constantemente testado, de que algo estava se aproximando, não desaparecia. A sensação de que ele ainda não compreendia completamente seu poder o acompanhava, como uma sombra invisível. Ele sentia que não poderia continuar apenas reagindo às situações. Algo mais profundo estava prestes a ser revelado, algo que ele ainda não estava preparado para enfrentar. O que está nos esperando agora? Kael perguntou, quebrando o silêncio pesado que os envolvia enquanto seguiam por uma estrada sinuosa e estreita, cercada por densas florestas. Eu não sei, Yuto respondeu, a voz grave. Mas sinto que estamos nos aproximando de algo que não podemos escapar. Lyra, que caminhará ao lado dele em silêncio por um bom tempo, parou por um momento e olhou ao redor. Ela sentiu uma presença diferente, algo etéreo, como se a própria realidade ao seu redor estivesse começando a se distorcer. Este lugar não está certo, ela sussurrou. Os três pararam, alertas. O vento que passava por entre as árvores carregava consigo uma sensação de desconforto, como se o próprio ar fosse denso demais para respirar. Yuto olhou para a frente, tentando entender o que estava acontecendo. A estrada à sua frente parecia desaparecer em um nevoeiro espesso, e as árvores ao redor começaram a assumir formas cada vez mais estranhas, como se estivessem sendo distorcidas pela própria natureza. O mundo ao redor deles parecia se desvanecer, como se uma ilusão estivesse tomando conta da realidade. Algo está distorcendo o espaço ao nosso redor, Yuto disse, sua voz tensa. Estamos sendo testados de uma maneira diferente agora. Quando o nevoeiro começou a se dissipar lentamente, uma figura apareceu diante deles. Não era uma criatura monstruosa como as que haviam enfrentado antes, mas uma mulher de aparência etérea, com cabelos prateados que flutuavam como se estivessem em constante movimento, e seus olhos brilharam com uma luz intensa. Ela estava envolta em um manto prateado que parecia refletir as próprias estrelas do céu, mas sua presença não era acolhedora. Bem-vindos ao véu da ilusão, disse a mulher com uma voz suave, mas carregada de poder. Eu sou Astriel, a guardiã desta dimensão. E você, Yuto, foi chamado para um teste mais profundo. Yuto se sentiu imediatamente tenso. A mulher diante dele não era alguém com quem ele pudesse simplesmente lutar. Sua energia emanava uma calma fria, e ao mesmo tempo, ele sentia que ela tinha o poder de moldar a realidade ao seu redor, como se fosse a própria governante do espaço e do tempo. Teste? Yuto perguntou, não escondendo sua dúvida. O que você quer de nós? Astriel sorriu, mas o sorriso não parecia amigável. O poder que você carrega não é algo que se possa controlar facilmente. Muitos já falharam ao tentar dominar o equilíbrio entre luz e escuridão. A ilusão é a chave para testar sua verdadeira força. Antes que Yuto pudesse responder, a mulher estendeu a mão, e uma onda de energia envolveu os três. O mundo ao seu redor se distorceu de uma forma que os fez perder a noção de tempo e espaço. As árvores desapareceram, a estrada se transformou em um vasto oceano de luz e sombra, e Yuto sentiu seu corpo sendo puxado em diferentes direções, como se estivesse sendo dilacerado. Vocês estarão perdidos neste lugar, disse Astriel, sua voz agora distante, como um eco. A realidade será distorcida, e suas maiores fraquezas serão expostas. Só aqueles que forem capazes de superar suas próprias ilusões poderão sair daqui. Yuto tentou reagir, mas a ilusão ao seu redor estava tornando-se cada vez mais vívida. Ele viu imagens de si mesmo fracassando em suas batalhas, de perder Kael e Lyra, de falhar em sua missão. Cada imagem parecia mais real do que a anterior, e a dor da perda parecia genuína. Mas ele não cedeu. Isso é só uma ilusão, Yuto murmurou, sua mente focada. Eu preciso me lembrar de quem eu sou. Eu não sou essas falhas. Ele sentiu o poder dentro de si, a mistura de luz e escuridão, que agora se tornou mais familiar. Yuto não lutou contra a ilusão, mas a usou para fortalecer sua determinação. Ele aceitou suas fraquezas, mas se recusou a ser consumido por elas.
Eu sou Yuto, e vou controlar meu destino, ele disse em voz alta, sua energia crescendo. As imagens começaram a desaparecer, e o espaço ao redor dele começou a se estabilizar. A ilusão estava enfraquecendo à medida que Yuto passava por ela, suas próprias inseguranças e medos sendo superados. A distorção ao redor dele se desfez, e o nevoeiro se dissipou, revelando o mundo real novamente. Mas algo havia mudado dentro de Yuto. Ele sabia que o véu da ilusão não era apenas uma prova física, era uma prova mental e emocional. Ele havia encarado suas fraquezas mais profundas, e ao fazer isso, havia fortalecido sua verdadeira essência. Astriel observava de longe, mas não disse uma palavra. Ela sabia que Yuto havia superado o teste, mas também sabia que havia mais a ser revelado. Você passou no primeiro teste, Yuto, ela disse, sua voz novamente fria. Mas o caminho à frente está longe de ser simples. O equilíbrio que você busca não será facilmente alcançado. Yuto sentiu uma onda de compreensão. Ele não estava mais em busca de um simples poder. Ele estava buscando algo muito mais complexo, algo que exigia mais do que apenas força. E ele sabia que, para encontrar o equilíbrio, teria que enfrentar muitos outros testes, cada um mais profundo e revelador do que o anterior. Estamos prontos, Yuto disse, agora com mais confiança, olhando para Kael e Lyra. Eles continuaram sua jornada, mas Yuto sabia que o véu da ilusão era apenas o começo de uma série de desafios internos que ele ainda teria que enfrentar. O que mais ele descobriria sobre si mesmo e seus poderes? Isso ainda estava por vir. A jornada de Yuto estava se tornando mais pessoal. À medida que ele se aprofundava em seu poder e no equilíbrio que agora buscava, ele sabia que precisaria mais do que nunca de seus amigos ao seu lado. Mas também sabia que cada passo o aproximava de um destino que estava além de sua compreensão.